Esse vídeo aqui é para tratar de uma introdução do que a nossa norma NBR 8800 trata do assunto de dimensionamentos de vigas. É um vídeo para dar aquele fundamento para você que está começando a estudar a norma agora e entrou aí na parte de vigas. Voltando lá para a parte mais básica, né, o que é uma viga? A viga é um elemento estrutural que suporta cargas no sentido transversal, geralmente nesse sentido aqui, ó. E é um elemento estrutural que é usado para transmitir esses carregamentos para os pilares. Os pilares, por sua vez, vai transmitir para as fundações e por aí vai. Eu separei aqui os perfis mais usados em vigas que suportam cargas altas. A gente tem aqui perfis I, duplo I, H e W. Esses aqui são bem famosos, largamente usados. Duplo U fechado e perfil soldado também. Essas vigas elas resistem geralmente, majoritariamente a tensões de flexão e tensões de cisalhamento, sendo que as tensões de flexão é o que determina geralmente no dimensionamento, tá? Em raros casos o cisalhamento é o que predomina para dimensionar essas vigas, a não ser num caso onde você tem apoios com distância muito pequenas e carga muito alta sobre a viga. Então você tem um momento fletor relativamente baixo, porque os apoios têm uma distância pequena e tem uma força cortante alta, porque a carga é muito alta. Em todos os outros casos, o que vai determinar o dimensionamento são os esforços que vai provocar a flexão, é a tensão de flexão, tá? É o momento resistente que vai determinar a seção transversal, o dimensionamento da sua viga. Naquela parte básica de resistência dos materiais, a gente aprende aqui o que está nesse slide resumido, tá? A gente tem uma viga aqui biapoiada e mediante um carregamento ela sofre uma deformação. Se a gente fizer um detalhezinho aqui, ó, e vir para cá, nesse detalhe, a gente vai ver que mediante essa deformação, a gente tem aqui que as fibras mais afastadas aqui na parte tracionada, está sendo tracionada, e as fibras aqui da parte de cima estão sendo comprimidas, tá sofrendo compressão. Se a gente fizer um corte nessa seção, um corte, digamos que ela é uma seção I, a gente vai ter esse diagrama aqui de tensões de flexão, onde na linha neutra a tensão de flexão é zero e nas extremidades ela é máxima, sendo que aqui em cima a gente tem a tensão de compressão máxima e aqui embaixo a tensão de tração máxima. E essas tensões é calculado pelo momento fletor que está solicitando essa viga, dividido pelo momento de inércia da seção transversal, vezes essa distância aqui, que é a distância da linha neutra até a fibra onde você quer calcular. A gente também tem as tensões de cisalhamento, que pela fórmula lá de resistência dos materiais é assim que a gente calcula, sendo V a força cortante que solicita a viga, S é o momento estático da seção, da região onde você quer saber qual que é a tensão de cisalhamento, o T é a espessura e o I é o momento de inércia da seção transversal inteira. E para um perfil I, a gente percebe que as tensões de cisalhamento são concentradas majoritariamente na região da alma, tá? Por isso que a norma ela vai fazer com que a gente calcule a resistência à força cortante somente considerando a alma, porque a mesa ela realmente absorve muito pouco das forças cisalhantes. Resistem muito pouco. Todas essas forças cisalhantes elas são transmitidas de fato para a alma do perfil. É o que a gente vê aqui nesse gráfico. Quando a gente está aqui na mesa, a tensão tem uma intensidade X. Conforme a gente vai descendo, essa intensidade aumenta. Quando a gente chega na alma, essa intensidade é máxima. Então a norma pede para a gente calcular a força cortante somente considerando a alma do perfil. Se a gente garantir que a alma aguenta as forças cisalhantes, está tudo ok. Se tratando então agora dos momentos resistentes, que é o que determina geralmente o dimensionamento da viga, a norma exige que a gente faça 3 análises.
flambagem local na mesa, flambagem lateral à torção e flambagem local na alma. Quando a gente tem flambagens localizadas na mesa, ou seja, essas imperfeições aqui geométricas, ou na alma, ou quando a gente tem uma flambagem lateral por torção, a gente perde a resistência da viga. E a norma exige que a gente mensure isso no nosso cálculo. Aqui a gente tem representado uma flambagem local na mesa, aqui uma flambagem local na alma. E a flambagem lateral por torção, quando a gente tem a flexão, a parte tracionada da minha viga, ela está sendo tracionada, ela não vai sofrer flambagem. Só que a parte comprimida ela sofre aquele deslocamento de flambagem. E a flambagem ela sempre tende a acontecer, se você não tiver travamento, para o lado de menor inércia. Então você tem uma tendência da parte que está sendo comprimida de ir para o lado. Isso faz com que ela tenda a torcer se o comprimento destravado da viga for muito grande. Então tudo isso a norma exige que a gente mensure. E esse mensuramento é baseado num coeficiente de esbeltez, num parâmetro de esbeltez. Para todas essas análises de flambagem local na mesa, flambagem lateral por torção e flambagem local na alma, se o meu esbeltez for menor que o esbeltez de plastificação e esbeltez de plastificação total, a minha viga tem a maior resistência. É o que mostra esse gráfico aqui. Por caso onde o meu esbeltez é menor que os esbeltez de plastificação e plastificação total, o meu momento resistente chega aqui até próximo do momento de plastificação. Quando esse meu esbeltez passa o momento de plastificação e continua inferior ao momento de plastificação total, a minha resistência ela cai um pouco, tá? Devido às flambagens locais. Se o meu esbeltez ainda é maior do que o meu esbeltez de plastificação total, essas flambagens elas têm um efeito mais acentuado, diminuindo mais ainda a resistência da minha viga. Por isso que a norma pede para a gente levar em consideração, porque se houver esses problemas, a resistência da minha viga vai ser diminuída. Então, para o cálculo do momento fletor, considerando aqui perfis I e H, tá? Essas fórmulas foram retiradas lá da tabela do anexo G da norma NBR 8800, para perfis I e H laminados. Então, quando a gente tem um esbeltez menor que o esbeltez de plastificação, a gente tem que o cálculo do momento que essa viga resiste é simplesmente o momento de plastificação dividido pelo coeficiente de ponderação da norma. E esse momento de plastificação ele é simples de ser calculado, é simplesmente a tensão do escoamento vezes o módulo plástico da seção transversal. Que se for uma seção I ou HW, né, daqueles da Sominas, tem até tabelado já isso aqui. É facinho de calcular. Porém, se o meu esbeltez ele for maior que o esbeltez de plastificação, perceba que o cálculo do momento resistente já fica um pouco mais complexo. A gente tem que levar em consideração o momento de plastificação, tanto subtrair de um momento que considera as tensões residuais da minha peça. Tá? Esse MR aqui é um momento que considera as tensões residuais. Tem uma fórmula para calcular ele também. E a gente tem que considerar aqui uma ponderação entre os parâmetros de esbeltez. E aí a gente adquire o momento resistente. E esse momento resistente ele vai ser menor que o momento de plastificação que anteriormente era aqui em cima. E se o meu esbeltez ele for maior do que o esbeltez de plastificação total, a gente tem que calcular o momento resistente, o momento crítico dividido pelo meu coeficiente de ponderação, onde esse momento crítico ele vai levar em consideração fatores, por exemplo, na flambagem lateral por torção, a gente vai ter que levar em consideração momentos de inércia, tá? Do eixo de menor inércia. A gente vai ter que levar em consideração o momento de inércia polar, coeficiente de empenamento, para poder calcular esse momento crítico, que com certeza vai ser menor que o momento de plastificação. Se a análise for de flambagem local na mesa,
o cálculo do momento crítico é diferente, tá? Ele leva em consideração aqui o módulo de elasticidade e o módulo elástico resistente da seção. E a gente tem que colocar aqui o menor módulo elástico da seção transversal do meu perfil. Então perceba que o primeiro passo para a gente fazer o dimensionamento da viga é classificar os esbeltês tanto de flambagem lateral por torção, quanto de flambagem local na alma e na mesa. Que a depender desses valores aqui, a minha viga vai ser mais ou menos resistente e até o cálculo do meu momento fletor resistente, né, que a viga resiste, vai ser menos ou mais complicado e vai ter um valor mais alto ou mais baixo, tá? Como calcular esses esbeltês aqui depende da minha seção transversal. No caso de flambagem lateral por torção, a análise FLT depende também do meu comprimento destravado. Então é um assunto para um próximo vídeo.